Sociologia. Hoje, na aula de Sociologia, a gente vai analisar aí um tema que é bem interessante. A gente, na verdade, vou trabalhar com vocês 2 aulas de Sociologia, né? Principalmente porque é um tema muito relevante aí no Enem, cai bastante, é um tema relevante dentro da nossa sociedade, né, que são os movimentos sociais. Eu vou dividir essa aula em 2. Hoje eu vou dar mais o conceito dos movimentos sociais e na próxima aula eu vou dar, a gente vai tentar esmiuçar os novos movimentos sociais, né, que eu vou até citar alguns hoje. Né? Então, o que são esses movimentos sociais que muitas das vezes quando se fala, tem uma galera que já, né, politiza ou fala que não serve de nada, mas não, são movimentos legítimos, não são movimentos únicos, existem regras e o que a gente vai analisar hoje é o conceito geral disso aí. Para a próxima aula a gente vê mais detalhes de alguns movimentos sociais que são importantes. Tudo bem? Deixa eu compartilhar aí o material com vocês. Vamos lá. Então, beleza. O conceito aí de movimento social, né, como está dizendo aí, é toda uma ação coletiva, tá? Então, o movimento social ele não é único, isso é óbvio, né? Mas, não custa nada lembrar, né? É uma ação coletiva inserida dentro de uma sociedade. Nossa, professor, está ótimo esse conceito. Coletivo dentro da sociedade, tá? Um movimento social. Não, mas essa sociedade o quê? Sociedade perfeita? Não. Se é uma sociedade perfeita, você não precisa de movimentos para melhorar essa sociedade, né? Então, é uma sociedade conflituosa que age no sentido de preservar, né, uma ordem ou transformar a ordem vigente, que na verdade muitas das vezes é isso, né? São movimentos gerados dentro da sociedade que buscam ali uma modificação da realidade, né, dessa ordem que é vigente dentro dessa sociedade. Agora, vamos lá. As características desse movimento social, né? Isso é importante também, né? Número 1 aí, todo movimento social possui um projeto, tá? Então, não é nada largado. Todo movimento social possui um projeto, metas, objetivos ao serem alcançados. Né? Todo movimento social possui uma ideologia, isso a gente já viu. Né? É impossível um movimento social, ele não está aí inserido dentro de uma ideologia. Né? Então, todo movimento social possui uma ideologia, uma avaliação prévia da realidade. Né? Então, esse movimento social, se ele está, a gente vai ver os exemplos aí, mas se ele está cobrando alguma coisa da sociedade, né, ele analisa a ideologia que essa sociedade é inserida e exige aí a sua mobilização. Né? Todo movimento social possui organização. Tá? A questão de sede, nem sempre, mas a grande maioria dos movimentos sociais tem sede, tem hierarquia. O que é hierarquia? Tem ordem de comando, né? Formas de arrecadação financeira. Né? Muitos movimentos sociais são ligados, estão dentro da nossa sociedade, mas tem movimentos sociais que são externos à nossa sociedade, por exemplo, o Greenpeace, né? É um movimento social que luta aí pela floresta amazônica, por exemplo, e a sede provavelmente é nos Estados Unidos, eu não sei ao certo. Né? Então, é um movimento social que busca o quê? Mudar uma realidade que ele encontra deficiente aqui no Brasil. Possui um projeto? Possui metas, objetivos, né? Possui uma sede, uma hierarquia, arrecada financeiramente com doações, é um movimento social. Tá? Tem movimento social, por exemplo, das feministas, né? Que talvez não tenha uma sede, mas existe uma ideologia dentro de um grupo de mulheres que lutam pelo reconhecimento, lutam pelo pertencimento, lutam, enfim, né, lutam por uma série de coisas, né, até por uma igualdade
né, que é exigida, né, que é mais que natural, mas é um movimento social, tá? Mas vamos seguir aí. E aí, cara, todo movimento social, ele expande politicamente, não tem muito jeito, tá? Por quê? A gente já trabalhou algumas questões políticas aqui nas nossas aulas de sociologia, mas o movimento social, ele é uma prática política. A prática política, ela não está só ali no espaço governamental, né? Eu exerço o meu papel político votando. Só isso, cara pálida. Você só vota e tá tudo certo? Tudo bem, é uma forma de exercer um papel político, mas só isso, né? Então, quando você agrega um movimento social, quando você ajuda um movimento social, você está fazendo política. Você está ajudando a mudar a realidade política do teu espaço, de onde você vive. Deu para entender? Então, os movimentos sociais garantem esse papel dinâmico dos agentes sociais em relação à prática política. Tá? É uma forma de cobrança também, né? Uma vez que a coletividade pode autonomamente representar-se, expressar suas vontades, lutar pelos seus direitos. Tá? Então, professor, você está dizendo que uma manifestação, né, a favor de algo, né, não vamos entrar aqui em lado político ou não, é um movimento político, é um movimento social, sim. Né? Existem diversas manifestações, diversas pressões, e essas pressões populares, elas alteram o cenário político, né? A gente teve aí manifestações, talvez para vocês aí em 2013, né? Talvez vocês ainda tivessem entendendo um pouco mais das coisas, o professor já é um pouquinho mais velho, né? Em 1992 eu era pequeno, mas eu pude acompanhar aí os caras pintadas, que queriam aí o impeachment do presidente Collor de Mello, Fernando Collor de Mello. Eu tinha 2 anos de idade, quando em 85 lá teve as diretas já, né, uma manifestação popular, política, querendo o voto para presidente e tudo mais, o fim da ditadura militar. Então, são movimentos que são políticos também, entram no âmbito político porque a pressão popular faz parte do jogo, né? Então, essas demandas coletivas demonstram essas tensões, desses conflitos existentes numa sociedade que busca alterações na legislação, nas normas. Né? A gente teve um tempo atrás, nos Estados Unidos, o movimento das sufragistas, tem até um filme, não sei se está no catálogo aí da Netflix ou de outra operadora de streaming, não sei. Mas o movimento das sufragistas era um grupo de mulheres que lutavam pelo poder do voto, que a mulher tinha que votar, né? A mulher tinha o direito de votar, né? Professor, isso é feminista? Não. As sufragistas são diferentes do movimento feminista, tá? Mas as sufragistas lutaram ali para que as regras, as normas fossem alteradas, as legislações americanas fossem alteradas e conseguiram aí hoje, né, a mulher no mundo inteiro, ou praticamente no mundo inteiro, tem o direito do voto, né, tem o direito de ter essa escolha, né? Só que esses movimentos sociais, eles também são divididos em tipos, né, de movimentos, né? Por convenção, esses movimentos, eles são diferenciados de acordo com os ideais defendidos, tá? E com os objetivos a serem alcançados. A grande maioria desses movimentos sociais, eles estão ali ligados dentro da política, né, de alterar uma política, de alterar movimentos políticos, mas eles têm outras formas ali de serem denominados, né? O primeiro deles aí é o movimento político, né, que a gente está falando aqui. Quando desencadeiam mudanças nas relações de poder e buscam alteração na participação política dos indivíduos, os sufragistas, as sufragistas, né, que queriam mudanças, né,
e queriam participação política e tudo mais. Existem outros milhões de movimentos políticos, né? Movimentos sociais políticos, né? Movimentos que são legítimos, né? E demandam aí essa alteração, né, das relações, né, de poder. Como a gente viu aí nos Caras Pintadas de 92, eles queriam a deposição aí do presidente, o movimento das diretas, o movimento aí de 2013, né, que desencadeou uma série de questões dentro da política brasileira, né? Não era só os 20 centavos, se eu não me recordo bem, né? O movimento, e acabou desencadeando uma série de protestos no Brasil e que levaram aí uma polaridade política que até hoje a gente está vendo aí na nossa sociedade, né? Eram movimentos sociais, eram movimentos que queriam mudanças, não estavam insatisfeitos com a realidade política que estava se vivendo. A gente tem também aí os movimentos reivindicativos, né? Que reivindicam algo, né? Não tá quando há lutas por mudanças na legislação, normas, processos sociais, né? O feminismo é claro isso, né? Luta por uma igualdade, né? Luta por uma igualdade no papel da mulher dentro da sociedade, né? Por mais que nós homens tentemos explicar isso aí, só quem é mulher sabe o que a mulher passa, né? Com relação a tudo, né? Dentro da nossa sociedade completamente machista e patriarcal, e é um movimento legítimo, né? Que é um movimento mundial, né? Então, aqui dou mais um exemplo daí dessas sufragistas que queriam mudança na legislação americana, por mais que seja um movimento político, também é um movimento de reivindicação, né? Você tem ali outros movimentos, o movimento hippie, que começou lá nos Estados Unidos com um movimento que queria o fim da Guerra do Vietnã, né? E depois acabou se tornando um movimento aí mais disperso depois que a guerra acabou, mas era um movimento social, né, que queria, reivindicava alguma coisa, tudo bem? Mais um movimento aí que é o movimento de classe, né? E aí a gente lembra de Marx, né? Burguesia e proletariado. Esses movimentos de classe, movimentos sociais de classe, vêm desde o início do capitalismo, né? Que é a luta ali das classes mais inferiores, né? Querendo participação e tudo mais. A gente tem até aí no início da primeira Revolução Industrial o ludismo, o cartismo. Se não viram história, vão ver, né? Que era os caras quebrarem as máquinas, tinha toda essa situação, né? Você tem aí a formação dos sindicatos, né? Isso tem relação com o trabalho, tá? Então é busca do reconhecimento de grupos profissionais e alterações nas legislações trabalhistas. Então, ao longo do tempo, se vocês pegarem ali as relações de trabalho dentro da primeira Revolução Industrial e como as relações são hoje, isso foi uma luta dos movimentos de classe, né? Se você hoje tem férias, se você tem 13º, final de semana remunerado, você tem sindicatos de classe, né? Que aí é uma discussão maior, mas enfim, são movimentos sociais de classe que têm legitimidade, que são legítimos mesmo, né? Apesar da redundância, né? Então, assim, dentro desse contexto, é isso que a gente tem aí nesses movimentos sociais. Para a gente entender um pouco melhor, nada melhor do que exemplos, né? Então, os exemplos aí, por exemplo, um movimento social, né, que reivindica terras, né? Na verdade, o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, ele, na verdade, ele nada pede do que está na Constituição, né? Terras que não têm uso, terras que pode ter até dono, mas que não estão em uso, né, elas devem ser desapropriadas e doadas aí às pessoas que não têm, né? Mas isso é uma questão política muito longa. Você tem uma bancada ruralista dentro do Congresso, você tem uma briga muito grande para que isso aconteça,
Tudo bem? É um movimento legítimo, apesar de milhões de críticas, né? É um movimento que tem todas aquelas características que a gente falou, tem objetivos, tem regras, tem hierarquia, tem sede, né? Então, é um movimento social, tá? O MST. A gente tem um movimento feminista, que a gente já comentou, a gente vai comentar mais na próxima aula. A gente tem um movimento antirracista que ficou muito evidência nesse ano de 2020, né, com a morte do Floyd, lá pelo um policial branco, toda aquela questão que já existia esse movimento Black Lives Matter, mas nesse momento as coisas passaram a ter um grau maior dentro do mundo, né? Saiu dos Estados Unidos, esse movimento antirracista aí foi, né, para os países da Europa, para o Brasil e tudo mais, passou a ser discutido, né? A gente tem movimentos ambientalistas aí, como Greenpeace, WWF, né, que são movimentos que lutam, né, não só pelo social, mas lutam também pelo ambiental, né? Esse meio ambiente que faz parte da nossa sociedade, tudo bem? A gente tem aí movimentos de comunidades, de periferias. O exemplo aqui no Rio de Janeiro é o Nós no Morro, né? Que é um movimento ali para melhorar a situação social, né? As pessoas confundem, às vezes, movimento social com ONGs. As ONGs fazem parte de movimentos sociais, tudo bem? Só para a gente deixar bem claro. Tá? A gente tem movimentos diversos de luta contra a homofobia, a transfobia, o movimento LGBTQ+, né? Que a gente vai ver também na próxima aula, né? Que é importante a gente pautar alguns assuntos que são da realidade, da atualidade nossa, principalmente no Brasil, né? Então, a gente entendendo esses movimentos, a gente vai ver, claro, professor, faz sentido, né? São movimentos que são voltados para a sociedade, mas uma sociedade que tem problemas, né? Ah, professor, mas a sociedade americana não tem. Tem, né? O movimento antirracista saiu dos Estados Unidos porque é um problema. A gente tem problema de racismo estrutural na sociedade americana, né? Isso aí dá 35 aulas nossa aqui de 1 hora, né? Para a gente falar só sobre o racismo americano. Então, são movimentos sociais, são pertinentes, são relevantes, tá? Cai na prova do Enem, não tem como não cair dentro da sociologia, né? E na próxima aula a gente entra principalmente aí nos principais movimentos, que é importante a gente estar aí analisando cada um, né? A sua relevância dentro da nossa sociedade e o que esses movimentos agregam e ajudam a, a construção de uma sociedade melhor. Esse é o objetivo de todo movimento social, né? Você ter uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais justa. Ah, professor, existe roubo, existe corrupção dentro de movimentos sociais? Sim, né? Como existe em toda a sociedade, mas são movimentos que têm uma premissa nobre, né? Tudo bem? Espero que tenha entendido. Na próxima aula a gente continua. É um assunto muito legal, é um assunto que eu gosto de discutir e é importante para a gente estar entendendo a sociedade que a gente vive. Tá legal? Grande abraço, fique com Deus. Beijão.